Boa noite a todos. Gostaria Boa de, noite. gostaria de agradecer mais uma vez a presença da professora Leila Cruz, árbitra assistente do quadro nacional, do quadro internacional e do quadro de arbitragem do Distrito Federal, que mais uma vez ela retorna à nossa casa. E hoje ela retorna com um tema muito, mas muito importante. Nós sabemos que todas as regras, elas são importantes para, para uma boa partida e uma boa competição. Mas a regra 11, ela é um dos carros-chefes de uma partida, onde nós precisamos estar atentos aos 90 minutos de jogo. E não poderíamos deixar de ter este momento, uma regra tão importante, com uma pessoa tão importante para toda a arbitragem e, em especial, ao nosso projeto de aprendizagem Sérgio Corrêa e turma Marta Magalhães. Professora Leila, boa noite. Seja bem-vinda mais uma vez à nossa casa. Boa noite a todos, boa noite, né? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês mais uma vez, é muito gratificante voltar a ver aqui rostos que eu já tinha conhecido, outros novos. É um prazer estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouquinho desse conhecimento que eu venho agregando aí com o tempo e agregar conhecimento com vocês também, que eu tenho certeza que a vivência e a prática de vocês também pode me ajudar muito, pode me transmitir muita sabedoria para que eu utilize dentro e fora do campo de jogo. Então, eu espero que hoje nós tenhamos aqui um compartilhamento de conhecimento, de informações, de sorrisos, né, de alegrias. Desde que nascemos, assumimos vários papéis em nossas vidas. Todos somos filhos, irmãos, amigos, estudantes, trabalhadores, pais, mães e muito mais. E nos perguntamos sobre o sentido da nossa existência e se há uma razão maior para nós aqui na Terra. É sabendo do nosso papel no mundo que ela parece ter um significado e um propósito. Há pessoas que contribuem grandemente na ciência, nas artes e na filosofia. Outras contribuem para suas famílias. Cada um tem a sua missão aqui. É válido se descobrir, saber deixar a sua marca, o seu legado, e ser feliz dizendo e fazendo os outros felizes também. Então aproveite, amigos, as reflexões sobre o seu papel no mundo para pensar sobre o assunto. Mergulhe e aprofunde-se nesse mar de ideias. Gostaria que os colegas absorvessem um pouco dessa mensagem que eu achei muito bonita. Recebi hoje de um participante e não poderia deixá-la de compartilhar com todos, pois estamos passando por um momento difícil, retornando não, seguindo em uma pandemia, onde se foram tantas pessoas especiais para mim, para o Alfredo, para o João, para a Regiane, para o Délivo, para todos nós, para a professora Leila, que está aqui com a gente. Então, independente da sua religião ou sua crença, peça a Deus pelas pessoas que se foram e sinta-se no lugar da família daqueles que partiram, porque nós ainda não estamos totalmente salvos e libertos dessa doença. Então, amigos, pensem, pensem e pensem. Professora Leila, é com a senhora. Obrigada, belíssima mensagem. Eu vou tentar compartilhar aqui com vocês a tela.
Vocês falam para mim se está aparecendo, por favor. Apareceu aí? Sim, Ótimo. está abrindo. Ok, Ok, ok. então vamos lá. Bom, pessoal, hoje nós vamos falar da regra 11 de impedimento. É uma regra que ela é uma regra pequena, é uma regra que possui apenas 4 tópicos, mas que dentro do campo de jogo ela se transforma, né, em algo muito grandioso. Então, cada detalhezinho da regra 11, ela tem uma junção com todo o restante da regra. A gente acha que a regra 11 é só o impedimento, mas quando a gente fala de impedimento, a gente está falando de impedimento de interferir no jogo, ou seja, eu tenho que ter esse discernimento do que é interferir no jogo e o que não é. Eu tenho o impedimento de interferir no adversário, onde eu tenho que ter a consciência e a atenção do que é interferir no adversário, porque hoje a gente já sabe que não existe mais interferência por impacto psicológico, ou seja, um jogador que está em posição de impedimento, só por ele estar ali, ele já está atrapalhando psicologicamente o defensor. Isso não existe mais. Então, e vem com a regra, e vem também com o impedimento de ganhar vantagem, que eu tenho que saber que esse jogador que estava fora do campo de jogo, ou que estava afastado ali, porém em posição de impedimento, e essa bola rebota na trave, bate na trave e vai para esse jogador, tem que ter o discernimento que na hora do passe, esse jogador estava em posição de impedimento. Né? E outras situações onde também envolve a regra 11, junto com a regra 12, junto com a regra 14, junto com a regra 13, todas as regras é uma junção. Então, a gente vai começar aqui a destrinchar um pouquinho da regra 11, para que a gente consiga ter o melhor entendimento dela, tá bom? Nós temos o primeiro tópico. O primeiro tópico que nós temos na regra é posição de impedimento. O que se caracteriza uma posição de impedimento e o que não se caracteriza? Um jogador estará em posição de impedimento se qualquer parte da cabeça, do corpo ou dos pés estiver na metade do campo adversário. Metade. A linha central, ela não faz parte dessa metade do campo, tá bom? Então, se o jogador estiver com o pé em cima dessa linha central, ela é uma linha neutra, só que não significa que ela seja uma linha para o ataque, tá bom? A gente tem que ter atenção. Ela é uma linha neutra. Se o jogador tiver com o pé ali, ele ainda é considerado, tá? Para fins de impedimento, habilitado. Então, ele tem que estar. Ele só não pode estar na metade do campo adversário, tá bem? Qualquer parte da cabeça, corpo ou pés estiver mais perto da linha de meta do adversário do que a bola ou o penúltimo defensor. Ou seja, se esse jogador ele estiver antes do penúltimo dos dois últimos defensores ali, né, no caso. Não, do penúltimo defensor ali no caso, vamos supor o goleiro, que é uma referência mais simples que a gente tem, então ele vai estar em posição de impedimento. E se ele estiver à frente da linha da bola, também ele vai estar em posição de impedimento. Um jogador, para não estar em posição de impedimento, se ele estiver na linha com o penúltimo adversário, né? Esse penúltimo adversário, ele significa na questão ali de não só do goleiro, tá? Esse penúltimo adversário, o goleiro é o último, seria, no caso, o último adversário. O penúltimo adversário, como está ali embaixo, os últimos dois adversários, é o defensor, a configuração tática da defesa que fica ali. Então, a gente tem que ter muita atenção. Um jogador estar em posição de impedimento não configura infração, porque todos os jogadores têm direito de ocupar um espaço no campo de jogo. Ele só vai ser punido por estar fora de jogo se ele cometer uma das infrações puníveis de impedimento, que seriam essas infrações de impedimento, que é interferir no jogo, que é jogar a bola que ela é passada ou tocada pelo seu companheiro, né? Ou seja, quando ele toca nessa bola, ele já interfere no jogo, ele estando em posição. E aí a gente vem com a nossa maior a nossa maior polêmica dentro da regra 11, que seria o interferir no adversário. O que seria esse interferir no adversário? Você interfere no adversário de 4 formas: obstruindo claramente a linha de visão do adversário, e a linha de visão
ela não é o campo visual, tá, pessoal? Campo visual, vamos colocar ali dentro da área do jogo, é o todo, né? A linha de visão é direcionado para a ação. Então, obstruir claramente a linha de visão do adversário vamos colocar numa forma mais simples, estar ali na frente desse adversário que possa causar esse impacto dele, que possa estar obstruindo essa linha de visão dele. E aí a gente tem disputar com o adversário a bola, ou seja, quando eu vou até o adversário e tento disputar com ele aquela bola, eu já estou interferindo na ação dele. Então, também se caracteriza o impedimento. Tentar jogar claramente a bola que está perto de si e esta ação impacta no adversário. O que isso quer dizer? Essa aqui é aquela questão de que não existe mais impacto psicológico, de só o jogador em posição de impedimento. Estar ali próximo a um defensor, ele já impacta na ação desse defensor de poder tirar aquela bola dali. Não, ele tem que fazer, ele tem que ter essa bola que passa próximo dele ali, ele tem que ter uma ação para impactar na ação desse defensor, do goleiro, do zagueiro ali, de algum defensor, para que esse impedimento por interferir no adversário seja caracterizado. O jogador está ali próximo a esse defensor, não significa que ele vai impactar. Ele tem que fazer uma ação para poder impactar nesse adversário. E aí nós temos que fazer uma ação óbvia que afete a capacidade do adversário de jogar a bola. O que seria afetar a capacidade do adversário de jogar a bola? Imagina que um defensor está indo em direção à bola, tem um jogador em posição de impedimento e tem um companheiro desse atacante que está em posição legal, que pode chegar nessa bola. Porém, no momento em que o defensor tenta ir disputar essa bola, esse atacante em posição de impedimento cruza na frente dele, ou seja, causa um retardo na passada dele, na corrida dele. Isso já é uma ação óbvia que impede a capacidade desse defensor de chegar a essa bola, ou de tentar chegar a essa bola para tentar disputá-la. Então, isso também é caracterizado como uma infração de impedimento por interferir no adversário. E nessas sequências de infração de impedimento, nós temos o ganhar vantagem. O ganhar vantagem pode ser ganhada de a bola rebotada ou desviada na trave, no travessão, no árbitro da partida ou em um adversário. Então, essa bola bateu na trave e foi para um jogador que, no momento do chute, ele estava em posição de impedimento, isso é ganhar vantagem. Então, é importante que no momento em que aconteça essa situação, nós façamos a fotografia do momento, né? Do momento do chute, o momento onde esses atacantes estavam, para que a gente não cometa o equívoco de se assustar com aquele jogador, muitas vezes em posição clara de impedimento, mas se a gente não tiver feito a fotografia no momento do chute, a gente não vai ter 100% de certeza se esse jogador estava realmente em posição no momento do chute. E a defesa deliberada. A defesa deliberada é algo que a gente tem que ter um pouquinho de cuidado e de muita atenção, porque a regra fala que a defesa deliberada é quando um jogador joga ou tenta jogar a bola que está entrando ou muito perto da sua meta, com qualquer parte do corpo, sem ser com as mãos, a não ser que seja o goleiro. Ok, mas você vai me perguntar, Leila, o que é perto ou muito perto? Bom, a própria configuração do jogo, ela vai te dizer isso, porque nós não temos uma regra específica para dizer o que é muito perto, porque o que é muito perto para você pode não ser muito perto para mim, né? Então, a ação desse defensor é que vai te dizer se é uma defesa deliberada ou se é um passe deliberado, né? Se é jogar deliberadamente, tá bem? Porque quando eu tenho uma defesa deliberada, eu quero muitas vezes defender a minha meta para a bola não entrar no meu gol, ou para que um jogador, ou tentar interceptar essa bola antes que ela chegue no meu gol, né? E eu não tenho total domínio do meu corpo, da minha ação ali. Muitas vezes é mais uma reação, um instinto de querer proteger o meu gol. Já na ação deliberada, em jogar deliberado, eu tenho o controle do meu corpo, eu tenho o controle da minha ação, eu sei o que eu quero fazer e eu vou fazer. Eu tenho tempo para pensar e tempo para agir.
Então, jogar deliberadamente é quando eu tenho o domínio da minha ação. E a defesa deliberada, eu posso ter o domínio da minha ação também, mas ela é mais uma forma de defender ali a minha meta, de defender o meu gol. Então, quando você, dentro do campo de jogo, é claro que é bem difícil a gente conseguir ver isso com tanta clareza quando a gente vê num vídeo, mas a gente tem que estar sempre treinando isso no nosso cotidiano, nos nossos jogos ou nos nossos treinamentos técnicos, para que isso se torne algo mais comum, para que a gente tenha mais familiaridade, não só com os termos na teoria, mas também com ele na prática. E aí, passando para o próximo, o que não é impedimento, né? Hoje a gente sabe que se a bola vem do tiro de meta, do arremesso lateral e do tiro de canto, ele não tem impedimento vindo dessas situações. Assim também como não tem impedimento vindo de uma jogada deliberada, né? Então a gente tem que ter sempre atenção. Por quê? O tiro, tá até tito aqui, mas é tiro, tá? O tiro de meta, o arremesso lateral e o tiro de canto, ele é a origem, tá bom? A partir daquele momento que aconteceu, se tiver uma nova origem, a partir desse tiro de canto, arremesso lateral, tiro de meta, já se conta a nova origem. Não mais o tiro de canto, não mais o arremesso lateral, não mais o tiro de meta. Então, a gente tem que ter essa atenção, porque às vezes a gente coloca na nossa cabeça, mas Leila, quando é tiro de meta, arremesso lateral e tiro de canto, eu já sei que não tem impedimento, os jogadores já sabem que não tem impedimento, mas estarmos atentos para que a gente não caia na nossa zona de conforto e acabe marcando o impedimento de um arremesso lateral, de um tiro de canto que você ficou um pouco ali na sua zona de conforto, não teve tanta atenção e concentração, por ser uma coisa assim que a gente automatizou no nosso cérebro. Então, quanto mais você automatiza no seu cérebro, não significa que fica mais fácil, significa que ele fica possivelmente que você cometa menos erros. Por isso a gente tem que estar o tempo inteiro atento. Tiro de meta, tá? O goleiro vai bater o tiro de meta, ou um defensor, tanto faz. Então, eu tenho que estar na mente o quê? O tiro de meta não tem impedimento, mas se tiver uma cabeçada, um chute, alguma coisa no meio do caminho, já é uma nova origem. Então, sempre estar atentos. E nas infrações e sanções, nós temos alguns exemplos ali das punições, né, disciplinares, das sanções, das infrações disciplinares, tá bom? Que a gente vai destrinchando aqui, que a gente vai tirar dúvidas, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, porque é importante a gente ter um pouquinho aqui no slide, conversar um pouquinho, mas a gente ter o olho no olho aqui para que vocês tirem as dúvidas de vocês, porque às vezes se ficar preso nos slides, pelo tempo que a gente tem de aula, pode ser que não consiga tirar todas as dúvidas, e as dúvidas, elas são importantes. Então, eu vou fazer uma dinâmica com vocês, tá? Para a gente praticar um pouquinho aqui desses impedimentos, para vocês terem uma visualização deles, do que seria na prática. E aqui eu coloquei uma mensagem para vocês, né? Quando penso que cheguei ao meu limite, descubro que tenho forças para ir além. Esse é o Ayrton Senna. Bom, eu vou parar aqui para a gente poder fazer a nossa dinâmica, certo? Bom, todo mundo está conseguindo me ver aí? Bem? Ótimo, né? Ok. Então, vamos lá. A primeira coisa que a nossa dinâmica vai fazer. Eu estou com um livro aqui na mão. Todo mundo consegue ver o livro? Consegue, né? Ok. Então, eu vou soltar esse livro e vocês vão me dizer quanto tempo demorou para esse livro cair na minha mão aqui, tá bem? Vocês vão contar os segundos aí. Quando eu disser 3, eu vou soltar e vocês me falem, tá bom? Prepara. 1, 2, 3. E aí? Conseguiram ver? Um segundo. Um segundo? Todo mundo viu? Um segundo. Não, quando caiu, não. Quando caiu, 4 ninguém segundos. viu? 4. Todo mundo viu Quando o livro caiu, caindo? Ninguém viu o livro não, o caindo? livro caindo não. Então, Só como é que vocês zoada estão me minha. falando?
Então, como é que vocês estão me falando quantos segundos que foi? Tira a mão da câmera, professora. Então, foi proposital esse dedo, porque eu queria que vocês entendessem o que seria essa obstrução de linha de visão, tá bom? Vocês viram a origem, que era o meu livro, só que o que é obstruir, Leila? Claramente, a linha de visão. É isso, eu tenho a origem e no momento que acontece o decorrer dessa origem, eu não vi. Por quê? Alguma coisa obstruiu. Eu aqui coloquei o dedo no vídeo aqui para vocês verem que vocês não conseguiriam ver o livro caindo. Ou seja, vocês chutaram um tempo que mais ou menos esse livro demoraria a cair. Mas você acha que no campo de jogo o goleiro conta quantos segundos a partir dessa obstrução da linha visual dele para ele saber quando ele tem que saltar na bola? Ou um defensor? Ele não sabe. Então, esse é um exemplo de obstruir claramente a linha de visão. Ou seja, você vê a origem, vamos colocar o goleiro que é mais simples. O goleiro vê a origem que vai acontecer um chute, um jogador em posição de impedimento cobre a linha de visão dele, na hora que ele sai, a bola já passou, ou seja, já causou um impacto, né? Então, beleza, na primeira partezinha da dinâmica, vocês foram bem, tentaram chutar, mas foram bem, tá? Vamos lá, a segunda. Eu gostaria que um de vocês abrisse o microfone para ler aqui o que está escrito aqui. Vamos lá? Aí. Vai. Pode ler, quem quiser. Quem é que abriu o microfone? Quem que abriu o microfone? Bom prato, eu acho. Regra do jogo 21, 22. Lê de novo, por favor. Regra do jogo 21, 22. Ótimo. Então, nessa segunda partezinha aqui, o que eu fiz? Eu fiz a leitura junto com você. Disputar com o adversário a bola. Ou seja, eu disputei com você uma leitura que eu pedi para você fazer. Eu estou impedida de fazer. Eu pedi para outra pessoa fazer. E quando você começa a fazer essa leitura e eu quero fazer a leitura junto com você, eu estou disputando com você o espaço da leitura. Eu estou disputando com você ali, ó. Eu também quero falar. Eu também quero ler junto. Ou seja, dentro do campo de jogo, quando o jogador ele disputa com o adversário, não necessariamente, no interferindo o adversário, ele vai tocar nessa bola. Só dele estar disputando o espaço ali com o jogador, ele já está causando a interferência, ele já está causando o impacto. Da mesma forma que o colega que começou a ler, e eu começo a ler junto com ele, eu já estou interferindo na ação dele de ler. Eu já estou me intrometendo ali onde eu não sou chamado. Entendeu? Então, esse é um exemplo mais prático do que seria disputar com o adversário pela bola. Ou seja, eu não preciso, quando a gente fala de interferir no adversário, eu não preciso tocar na bola, interferir no jogo para estar interferindo no adversário. Só de estar disputando espaço com ele, só de estar fazendo algum movimento ali que o impeça de chegar a essa bola, eu já estou interferindo no adversário, seja pelo chão, seja pelo ar, tá bom? Agora a próxima dinâmica com vocês aqui. Eu também preciso que alguém leia de novo aqui. Deixa eu botar aqui. Vamos lá? Algo voluntário? Regras do jogo 21/22. Ótimo. Os sons que eu fui fazendo foi cortando um pouco o que o Alfredo estava falando, né? E quando a gente fala disso, a gente fala de tentar jogar a bola perto de si e esta ação impacta no adversário. Ou seja, quando o Alfredo estava lendo e eu fico falando, eu estou fazendo uma ação que interfere na leitura dele, que atrapalha essa leitura dele. Ou seja, a bola que ela é jogada, um jogador que está em posição de impedimento, que ele faz uma ação, vamos colocar assim, um corta-luz, ele deixa que a bola passe por baixo das suas pernas ali. Ele já fez uma ação que impactou no adversário de poder disputar essa bola. Entende? Quando o Alfredo lê e eu fico
soltando palavras no meio do que ele está falando, eu já estou causando um impacto para ele nessa leitura que está sendo feita. Então, quando a bola passa perto de mim, eu, jogador em posição de impedimento, nós estamos falando de interferir no adversário, jogador em posição de impedimento, eu não faço nenhum movimento, eu fico paradinho ali, quietinho, não faço nada, ok. Estar em posição de impedimento não configura uma infração. Mas no momento em que eu faço um gesto, uma ação, que essa ação, ela impacta no meu adversário, seja ela no defensor, seja ela no goleiro, quem for, eu já estou cometendo ali a infração de interferir no adversário, de tentar jogar essa bola que passa próximo a mim, tá bom? E agora vamos para a nossa última. Eu vou abrir aqui um pouquinho o livro. Vamos colocar aqui na regra 11. Não, vou botar aqui mesmo, porque esse aqui está muito difícil. Vamos lá. Deixa eu abrir melhor. Deixa eu pegar outra coisa. Isso aqui você já sabe. Ó. Aqui. Lê para mim, por favor, alguém. Polo. E o que mais? Polo, só consigo enxergar polo. O restante agora? Não. Red. Ótimo. Mas vocês viram que eu ficar passando a mão na frente, como atrapalha, você fica esperando para tentar ler e a minha mão fica passando na frente ali. Isso é fazer uma ação óbvia que afete a capacidade do adversário de jogar a bola. Ou seja, você está lendo. Quando eu fico passando a mão, aqui, ó, eu estou fazendo você fazer o quê? Você parar de falar, esperar a minha mão passar para você continuar a leitura. Por quê? A minha mão está te atrapalhando. Ou a luz está te atrapalhando. Algo está atrapalhando a sua continuação da leitura. Dentro do campo de jogo, um jogador que está em posição de impedimento, mas vamos imaginar o lance. O jogador em posição de impedimento, a bola está indo em direção a ele. Existe um companheiro dele em posição legal que pode disputar essa bola. E existe um defensor também que pode disputar essa bola. No momento em que esse defensor se desloca na direção dessa bola para a disputa, o atacante em posição de impedimento, passa na frente dele. Quando passa na frente dele, o que acontece? Ele retarda a corrida, a passada desse defensor. E isso causa um impacto nessa passada dele, nessa capacidade dele de poder disputar essa bola. Isso também é interferir no adversário. Isso também é impedimento. Por que eu quis pegar essas quatro distribuição da interferência no adversário? Porque são as quatro que a gente tem que ter um pouco mais de cuidado por ser interferência, para a gente não levantar a bandeira em momentos em que um jogador em posição de impedimento está atrás do defensor, o defensor não sabe que ele está ali, tira, os dois pulam, vamos supor que os dois saltem. Mas esse jogador atacante que está em posição de impedimento, que está atrás, ele não interfere em nada nesse jogador da frente. Imagina uma bola lançada na área, o atacante em posição de impedimento está correndo, né? E aí o defensor olha para ele e volta. No que esse defensor viu que esse jogador está lá atrás, ele está vendo a bola aqui e ele cabeceia essa bola para trás. Sem esse jogador, sem esse atacante em posição de impedimento, interferir em nada. Não faz nada, ele só estava correndo, que é um direito dele. E aí, eu estouro a bandeira. Por que eu estourei a bandeira? Porque eu tenho que usar a técnica de esperar e ver. O que essa técnica de esperar e ver, hoje, nos impedimentos, principalmente de interferir no adversário, é a técnica primordial. Primordial. Porque eu tenho que saber se há realmente um impacto. O impacto, ele tem que ser claro. Ele não pode ser mais psicológico. Ele não pode ser um achismo. Entende? Então, ele tem que interferindo no jogo, no adversário ou ganhando vantagem. Caso contrário, eu não tenho um impacto, eu não tenho uma infração de impedimento. Entende? Então, a gente tem que ter cuidado
principalmente na interferência do adversário, porque muitas vezes o que pega a gente de surpresa? O atacante vindo em direção aonde a bola está vindo e um defensor simplesmente cabeceia essa bola ou tira essa bola com o pé, tendo total domínio do seu corporal, da sua ação, e só o fato daquele atacante correr na direção dessa bola, eu já me assusto e levanto a bandeira. Não, espera, respira, se concentra, entenda se realmente aconteceu a interferência, porque se aconteceu a interferência, você vai marcar. Isso é um fato. E mais, o trabalho em equipe na interferência é importantíssimo. Lances que acontecem do outro lado do campo, onde o assistente às vezes não tem a precisão se acontece a interferência, o árbitro vai ter que cantar. Mas, claro, o assistente vai passar primeiro a informação. Ó, número 9 está em posição. Ele interferiu? Além do árbitro observar essa interferência, o árbitro também vai, claro, cantar no trabalho em equipe, né, de quem veio a bola, defesa, o ataque, etc. Mas a questão da interferência, quando é muito distante, para que o árbitro possa me auxiliar, eu tenho que fazer a minha parte também e dizer, olha, o jogador número 9, número 10 estava em posição, para o árbitro já ativar e já ficar de olho na interferência. Se por um acaso acontecer de sair um gol e eu tenho a sensação de que teve uma interferência e eu não deu tempo de eu passar a informação para o árbitro porque foi muito rápido, eu não vou correr para o meio do campo. Eu vou parar e vou me comunicar com o árbitro. Se não tiver o auricular, eu vou chamar o árbitro. Olha, jogador número tal estava em posição de impedimento. Eu vi que aconteceu um bolo de jogadores, ele interfere? Se o árbitro falar número 10 estava em posição, ele interfere. Acabou o impedimento. Mas se eu não tenho essa sensibilidade para diferenciar os impedimentos de interferir no adversário, se eu não tenho essa prática de informar ao meu árbitro quando um jogador está em posição de impedimento, eu tenho que praticar isso, porque isso vai me prejudicar dentro do campo de jogo. Então, eu tenho que ter essa atenção. O impedimento, hoje está a cada dia se tornando mais difícil porque as equipes estão treinando cada vez mais os seus jogadores para ficarem em linha, ali na linha certinha com os defensores, entendeu? Para eles saírem antes do passe o mínimo possível. Então, a linha de impedimento ela está ficando cada dia mais difícil. Hoje, nós temos o auxílio do VAR, que traça as linhas ali no campo de jogo, né? Para saber a posição do jogador. Na interferência, se existe um impedimento por interferência, o VAR chama o árbitro até a área para que ele possa averiguar se realmente acontece essa interferência, e o árbitro pode chamar o assistente mais próximo ali, se não for o que estiver envolvido na jogada, mas o mais próximo para observar essa questão da interferência. Se ele não se sentir 100% seguro, ele pode chamar um assistente ali para estar ali ajudando ele a avaliar. Então, hoje, nós temos a ferramenta do VAR para nos auxiliar dentro do campo de jogo. Mas o VAR é um auxílio, ele não está ali para fazer o nosso trabalho, né? Então, quanto mais eu treino, quanto mais eu trabalho a minha mente para que os impedimentos estejam vivos, a forma como esse impedimento acontece, ela esteja clara na minha cabeça, quando ele acontecer, eu não vou precisar ficar pensando que impedimento que é. Dentro do campo de jogo, quando você levanta a bandeira, é muito difícil você falar assim, impedido por interferir no adversário. Não, você fala, impedido. A sua mente, ela já vai automaticamente dizer se era interferir no jogo, se era interferir no adversário, se é ganhar vantagem. Você não vai verbalizar isso, se não tiver necessidade. Mas você tem que ter isso trabalhado na sua mente. Porque se você só ficar impedido, 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 impedido por quê? Em que momento? Quando aconteceu o impedimento? Onde foi a origem? Então, a gente tem que trabalhar isso no nosso cotidiano. A doutora Marta sempre fala muito para a gente sobre a questão da escala de sensação, da mentalização e da visualização. A mentalização e a visualização ela é um trabalho que é como se fosse uma simulação, é um simulador mental, onde eu pego as situações, né? Esse é o meu ponto de mentalização, as situações, impedimento, doxo, penal, todas essas situações é a minha mentalização, são as minhas figurinhas mentais.
E a minha visualização é eu me colocar nessa situação. É eu saber, ó, posição de impedimento. O jogador já está em posição de impedimento. O que eu tenho que visualizar a partir do momento que eu sei que esse jogador está em posição de impedimento? Se vai acontecer, se ele vai interferir no jogo, se ele vai interferir no adversário, se ele vai ganhar vantagem, se na hora do passe ele ainda vai estar em posição de impedimento. Essa é a visualização que eu tenho que ir fazendo. É difícil? É difícil. Mas nada para a gente vai ser fácil. Nada. Então a gente tem que trabalhar isso. Se eu não consigo trabalhar isso no campo de jogo, ou se eu não tenho um treinamento técnico para trabalhar isso, eu tenho que buscar outras formas, outras estratégias para que eu possa estar trabalhando isso, tá bem? Então, o impedimento é uma regra que é uma regra pequena, ela possui só 4 tópicos, porém, vocês perceberam a grandiosidade dela quando ela vai para a prática, né? Então, quanto mais você pratica, quanto mais você se autoavalia, você se observa, mais você vai percebendo onde você precisa melhorar, onde já está bom, e como você pode ir trabalhando esses impedimentos dentro do campo de jogo. Quanto mais você conhecer a regra e quanto mais você interpretar a regra, mais seguro você vai se sentir dentro do campo de jogo. Tá bem? Isso era o que eu tinha para passar para vocês. Estou aberta agora a perguntas, dúvidas, tá bem? Tá bom? Eu sempre falo que, em nossos bate-papos, que nós já estamos acostumados a ver os nossos palestrantes, hoje a professora Leila, em grandes jogos. Em jogos importantes, e um colega, ele só chega ao nível que está hoje a professora Leila, com muito trabalho, com muita dedicação, com muita perseverança. E o difícil, meus colegas, não é chegar lá. O difícil é ela chegar e ela se manter por tanto tempo naquele ponto máximo que muitos queriam estar, mas poucos conseguem. Quando nós conversamos no nosso grupo de estudos, e às vezes eu falo para vocês, que o estudar agora, ele não é o suficiente para aprender. Nós precisamos estudar agora, estudar amanhã e estudar depois. Porque cada momento que nós conseguimos pegar o livro de regras, nós podemos voltar na mesma página, no mesmo tópico, e nós vamos entender aquela situação de uma maneira diferente. Por isso, nós não nos cansamos de poder trazer ao nosso projeto sempre os melhores árbitros, os melhores instrutores, os melhores psicólogos que nós temos. Hoje, graças a Deus, nós temos pessoas importantes na arbitragem que estão disponíveis sempre, ou quando podem, a contribuir com o nosso pequeno grupo. Na última aula, eu fiz um comentário que nós temos um grupo de estudos, professora Leila e professor Raimundo Lopo, em torno de 150 árbitros
de todos os estados do país. E lá nós discutimos vários lances no dia a dia, e às vezes nós precisamos de ajuda. E vamos pedir ajuda para quem? Para quem sempre está com a gente aqui. E eu fiz um comentário na última aula, onde alguns colegas do quadro nacional, de algumas federações, se ofereceram para estar conosco no projeto. E vocês não imaginem o quanto isso deixou a associação orgulhosa. Não deixou o Naildo, como o João fala, né? Deixou a associação orgulhosa. Porque, creio eu, que nós, da associação, estamos fazendo um trabalho que está chegando longe, está chegando em alguém que precisa. E o nosso intuito hoje não é querer ter ibope, como algumas pessoas falaram. Se desta aula de hoje, nós estamos agora com 39 colegas, mas já chegamos a 50. Se desses 50, 2 ou 3 conseguiram absorver pelo menos um pouquinho desse bate-papo da professora Leila, eu estou muito feliz, porque alguém conseguiu absorver alguma coisa. Eu estou muito feliz. E cada dia que passa, o nosso grupo ele continua aumentando. E aumentando com pessoas de qualidade. Meninos, eu estou muito feliz por todos vocês, tá? Muito feliz por todos vocês. Obrigado, professor. E também estou feliz pela presença do professor Lopo, que é instrutor do quadro nacional e também da Federação de Futebol do Distrito Federal. Seja sempre bem-vindo, professor. Alfredo, sua pergunta, por favor. Naildo, boa noite. Professora Leila, boa noite a todos que estão presentes. A minha pergunta é um pouco polêmica em relação à interferência do adversário, professora Leila. A minha pergunta se refere ao seguinte: suponhamos que esse jogador, atacante da equipe A, esteja na mesma linha e um defensor está na frente dele, está na frente da linha de visão do goleiro. A minha pergunta é: esse atacante, mesmo estando na mesma linha de outro jogador da equipe defensora dando condições, ele estará interferindo na linha de visão do goleiro? Então, Alfredo, quando a gente fala de interferência, a gente pressupõe que o jogador ele esteja em posição de impedimento. Como esse jogador está na mesma linha do defensor, ele não está em posição de impedimento. Então, não existe como uma forma de eu punir ele por qualquer tipo de impedimento, porque não é uma infração, entendeu? Só seria infração se ele estivesse em posição de impedimento, tá bom? Tá. E uma coisa bem bacana que você falou foi sobre se é um defensor que está na linha de visão do goleiro. Aí nós não estamos falando de interferência, porque nós estamos falando de um jogador da mesma equipe. Aí não tem como ter um impacto, não é o impacto que a regra prevê. A gente fala de impacto quando é do adversário, de um atacante no adversário, entendeu? Quando é o próprio jogador da própria equipe dele que está na frente, não existe uma infração de obstruir a linha de visão, tá bom? Tá, então quer dizer que se o defensor
estiver na frente da linha de visão do goleiro e o atacante estiver na mesma linha, esse jogador atacante não será punido por estar na mesma linha de visão junto com o defensor na frente. Então, por exemplo, aqui é o defensor, eu sou o atacante, eu estou na mesma linha, certo? Uhum. Então, agora ele não será punido pelo impedimento. Agora, minha outra pergunta em relação a essa. Eu estou em posição de impedimento. O defensor está na linha de visão do goleiro. Marca-se o impedimento nesse caso? Tá, por mas ele estar em... Não. São duas perguntas. Eu estou em posição de impedimento agora. Uhum. Tá? Esse defensor está na linha de visão do goleiro. Ou seja, ele está na minha frente. Só que ele está na linha de visão do goleiro. A pergunta é, marca-se a infração de impedimento por interferência do adversário por esse defensor estar na frente da linha de visão do goleiro? Então, nesse caso, como a gente está falando de uma situação hipotética, né, a resposta também ela vai ser hipotética, porque quem é que causa o impacto? Entendeu? Porque, como você falou, se você já está em posição de impedimento e você está obstruindo a linha de visão do goleiro e um defensor também está, quem que origina o impacto? O defensor ou o atacante em posição? Entende? Quando a gente fala de situações assim hipotéticas, as respostas são muitas, porque eu preciso saber quem causa o impacto. Se for o atacante que causa o impacto nessa ação do goleiro poder defender essa bola, ou até mesmo no defensor que está à frente dele, marca-se o impedimento. Mas se é o defensor que está obstruindo a linha de visão do goleiro e o atacante ele não é ele quem está obstruindo e ele não faz nenhum movimento que possa impactar, então também ele está em posição de impedimento, não configura o impedimento. A infração ela tem que ter o impacto para que ela aconteça, entendeu? Sabe por quê, professora? Eu vou explicar, porque eu tenho um vídeo que acontece um lance desse, onde o defensor, o atacante dessa equipe A e o defensor da equipe B está na frente do goleiro e o atacante está em posição de impedimento e um outro jogador da equipe A chuta para o gol e o goleiro, infelizmente, não consegue fazer a defesa. A bola adentra o gol. Por isso que a minha pergunta sobre essa questão, porque eu fiquei em dúvida. Será que ele está em posição de impedimento ou não? Então, aí no caso, o que ele pode fazer? Você pode mandar o vídeo para o professor Naildo, ele pode mandar para mim, ou até o professor Lô, que está aqui presente, para que a gente veja se há impacto ou não. Porque pode ter acontecido um impacto, ou não. Entende? Então, a gente precisa visualizar para saber de quem que veio esse impacto. Porque quando tem dois jogadores na frente do goleiro, geralmente o atacante ele não fica parado, ele faz um movimento. Então, a gente precisa visualizar para saber se tem impacto ou não. Para mim, quem criou o impacto foi o defensor, porque ele tentou jogar. Não é que a bola bateu nele, entendeu? A bola passou por ele. No entanto, que ele tentou fazer uma defesa deliberada, só que a bola passou por ele. E o atacante que estava atrás dele estava voltando da posição de impedimento, mesmo na linha de visão do goleiro, entendeu? Então, pelo que eu entendi que a senhora disse, que daria o gol e não marcaria o impedimento. Não. Deixa eu só terminar minha linha de raciocínio. Pelo que eu entendi agora, claro que eu vou passar esse vídeo, vou até postar esse vídeo no grupo de estudos para o pessoal debater. Por quê? Porque eu ouvi isso de um outro instrutor, tá? Que no caso é marcado o impedimento por interferência do adversário. Porque mesmo ele estando na linha de visão do goleiro, tinha um outro jogador defensor na frente dele. Tá? Tinha um outro jogador interferindo, ou seja, obstruindo a linha de visão do goleiro. Porque o defensor está na frente e ele está atrás. Entendeu? No momento que o outro jogador chuta a bola em direção ao gol, aí a bola ultrapassa, passa pelo esse jogador defensor, pelo atacante, e logo em seguida o goleiro tenta fazer a defesa, só que ele não consegue. Ele faz a defesa, mas a bola adentra o gol.
Tá, como eu não sei como é o vídeo, e um outro instrutor já disse para você que seria impedimento, possivelmente esse atacante fez um movimento que causou a interferência. Entende? Não, perfeito. Não, perfeito, Leila. É como você mesmo falou. Tem que mandar o vídeo para você poder ver a análise quem causou o impacto. Entendeu? Para mim, assim, no momento que eu lembro do vídeo, tá? Quem causa o impacto é o defensor e não o jogador atacante. Por quê? Porque ele está voltando da linha de posição de impedimento. Entendeu? Ele está voltando, ele está em posição de impedimento, só que ele está retornando. Aí, quando esse outro jogador chuta, ele... Tá certo. Então, você manda o vídeo para a gente observar e a gente conversa ali. E dentro do que a gente tem dentro da regra do jogo, a gente pode estar avaliando. Tá bem? Obrigado. Tá bom, professora. Obrigado, viu? Mais alguma pergunta, amigos? Alguma pergunta? Ou já sabemos de tudo? Posso fazer uma? Aildo, eu Claro. tenho uma, Aildo. Seu Ricardo primeiro, depois o próximo, tá? Ô, Leila, só fugindo um pouquinho, só para tirar uma dúvida, coisa rápida. No tiro penal, Parece-me que caiu a conexão do seu Ricardo. Quem que seria a próxima pergunta até ele retornar? Mando, Aildo. Por favor. Dentro do tema da aula, tá? Por gentileza. Pois não. Professora Leila, no caso, um atacante ele está na frente do goleiro, certo? O companheiro dele chuta de fora da área, só que o mesmo não se movimenta. Ele não faz dimensão nenhuma, ele fica parado na frente do goleiro, ele está em posição de impedimento. É constado como um impedimento. É obrigado a marcar o impedimento dele, se ele não se mover em hipótese alguma. Bom, Cleandro, como você mesmo falou, ele já está na frente do goleiro. Então, ele já está interferindo na linha de visão do goleiro. Ele já está causando a interferência no adversário. Ele estar ali já é a interferência, entendeu? Às vezes a gente pensa assim, mas ele não tem que fazer um movimento? O movimento dele já foi feito, porque está paradinho ali, entendeu? Então, se ele está parado na frente, na linha de visão do goleiro, e o companheiro dele chuta, ele já está obstruindo. Então, ele já está interferindo no adversário. Tá bom? Tá bom, obrigado. Nada. O seu Ricardo retornou? Não. Alguma outra pergunta? Boa noite, professora Leila. Jeová Moraes aqui, árbitro do futebol amador do Rio Grande do Norte. Primeiramente, a satisfação e sempre agradecendo a ele pela oportunidade, né? Professora, o estudo é o essencial, né? Mas focar nesses lances de impedimento, nesses 3 detalhes aí que a senhora falou, e mais alguns outros detalhes como tiro de canto, tiro de meta e lateral, é bom sempre estar sempre muito por dentro e focado no jogo, como a senhora mostrou alguns detalhes do livro aí, passou a mão na frente, para não acontecer aquele lapso de memória, né, professora? E marcar o que não deve marcar. Exatamente, José. A gente tem que estar atento, porque como a gente já sabe, do tiro de meta, do tiro de canto e do arremesso lateral, não tem impedimento. Então, a gente tem que estar sempre atento aí para a gente não cometer o equívoco de ter uma desatenção no jogo e acabar levantando a bandeira dessas situações que não há infração. Obrigado, professora, pela resposta. Nada. Antes de nós finalizarmos, eu gostaria de agradecer a presença de alguns colegas do quadro nacional que se encontram com a gente em sala. Gratidão a todos, sejam todos bem-vindos. E para a gente encerrar, eu gostaria de convidar a participante Maria Isabel Lorena, da cidade de Itanhaém, no estado de São Paulo, por favor.
O seu microfone está fechado. Indo. Lorena? É mais fácil tirar o fone, Maria Lorena. Tá me ouvindo? Tá me Oi? ouvindo? Agora sim. Agora sim? Então, quero agradecer à professora Leila por essa palestra, né, sobre o nosso impedimento, porque como assistente também, muitas dúvidas nós tínhamos, né? E hoje deu para esclarecer bastante coisas, porque cada dia que nós vamos é um desafio, né? Porque nós estamos ali para cumprir o nosso trabalho. E, assim, eu acho que esses desafios, né, são da vida, né, que surgem para revelar a nossa capacidade, né, de como o trabalho está sendo realizado. E eu agradeço pela palestra, foi muito boa, professora Leila, e é isso, aprendendo cada dia mais. Obrigado por tudo. Obrigado a Lorena. E para a gente encerrar, como de costume, eu sempre falo que... Só um minutinho, por favor. Eu sempre falo que os nossos palestrantes, professor Raimundo Lopo, eles vêm aqui desfilar para essa turma. Porque é tão legal quando hoje nós podemos participar de um bate-papo com a professora Leila, onde recentemente ela acabou de trabalhar em uma partida final de um campeonato estadual. Poucos aqui sabem. Professora Leila, qual partida última a senhora fez, por favor? Eu participei do Campeonato Alagoano, CRB, CSA, neste sábado. Poucos aqui sabiam. Acredito que poucos sabiam que a senhora trabalhou na semifinal daquele estado, lá do Nordeste. Clássico, hein? Clássico. Isso nos enche de orgulho a cada dia que passa. Bastante. E para a gente encerrar, gostaria que todos os colegas, todos os participantes, abrissem os seus microfones para nós podermos encerrar mais um momento com uma salva de palmas, por favor. Parabéns, professora. Obrigado à professora Leila. Só um minutinho, por favor. Me escutam. Gratidão à professora Leila. E a nossa próxima aula, colegas, será quinta ou sexta-feira com Leandro Pedro Voaden. Naildo. Gratidão a todos. Naildo. Feira, Naildo. Gratidão.